Muito bom dia e bem-vindos a este primeiro Business Breakfast de 2026, claro, da Consulting House. É uma alegria grande, já comentei isto com algumas pessoas, ver esta sala tão bem composta, também em número, dado as adversidades que temos lá fora, mas sobretudo em qualidade de gente interessante. Se vocês olharem assim rapidamente à vossa volta, vão comprovar isto. E mesmo as pessoas que não conhecem, eu dou-vos a minha garantia que daqui a bocadinho vão ver que a Marta fala a verdade. Então, muito obrigada desde já pela vossa presença. O Business Breakfast da Consulting House acontece desde 2018. Temos tido sempre grandes empresas, alguns de vocês têm estado presentes e comprovado isto também. Pessoas que vêm falar de trabalhos e resultados inspiradores, e por isso temos tido connosco empresas como a EDP, o Eurobic, a Sociedade Central de Cervejas, a McDonald's, a JMD. Na altura da pandemia fomos atirados para trás dos ecrãs, mas continuámos com a Deco, com a Imperial Tobacco, com alguma prata da casa também, algumas pessoas individuais como a Carla Rocha e a Helena Santos, o Crédito Agrícola, e felizmente de há uns anos para cá conseguimos voltar definitivamente ao formato presencial, com a Ovion, a Vorwerk, o BNP Paribas, a Stellaxius, a Miniclip, que já passou, e mais recentemente também a CPMZ, Companhia do Pipeline Moçambique e Zimbábue. Então, chamo ao palco o Ricardo e a Nicole, que tenho muito prazer de vos introduzir e apresentar. A Nicole é cofundadora, partner e COO da Consulting House. Além de consultora formadora e coach, é uma pensadora estratégica com mais de 2 décadas de experiência consolidada em processos de transformação cultural e no desenvolvimento de líderes e de equipas de alta performance. E os seus clientes costumam sinalizar muitas vezes que a valorizam pelo seu sentido analítico e pela sua capacidade de simplificar complexidade, no entanto, sem reduzir significado. A Nicole tem licenciatura em Psicologia Organizacional pela Universidade de Bonn e pós-graduação em Gestão pela Nova SBE. É também uma keynote speaker premiada e é coautora de artigos e livros técnicos e científicos, reforçando o seu desenvolvimento contínuo entre ciência e prática executiva. Bem-vinda, Nicole, e obrigada pela disponibilidade. E o Ricardo Vargas. O Ricardo é um autor número 1 Amazon Bestseller internacional em 6 países, com o seu 5º livro, Chief Executive Team, The Transformation of Leadership, publicado nos Estados Unidos em 2022. Ele é o fundador e CEO da Consulting House, geriu empresas de consultoria em vários países e desenhou e geriu projetos de transformação e desenvolvimento de liderança em 20 países, 126 setores de atividade, que impactaram mais de 450 mil pessoas and counting, como costumamos dizer, verdade? O Ricardo é a única pessoa no mundo com as 3 certificações profissionais globalmente reconhecidas. Estamos a falar de Certified Management Consultant, Professional Certified Coach e Certified Speaking Professional. Ele é psicólogo, é especialista em psicologia social e das organizações, é especialista também avançado em coaching psicológico, mestre em terapia familiar sistémica, doutorando e investigador publicado sobre autoliderança, felicidade e performance no trabalho, que é o nosso tema de hoje. Então, pelo aquilo que aqui se apresenta e para aquilo que conhecem destas duas pessoas, eles de facto combinam estas 2 lentes do rigor científico, mas da muita experiência e prática executiva no terreno. E o Business Breakfast de hoje é precisamente assente em 2 investigações que eles levaram a cabo, com os seus co-investigadores, naturalmente, e que foram publicadas recentemente. Vocês têm-nas nas brochuras que estão convosco em cima das mesas, têm um breve resumo dos resultados de ambas as investigações, mas na verdade isto vai ser o tema da nossa conversa. E agora sim, estamos prontos para ir. Ricardo, obrigada também pela tua disponibilidade.
Então, a Nicole vai-me perdoar eu não começar com uma pergunta para a senhora da mesa, mas eu queria imediatamente colocar-te uma pergunta, Ricardo, porque acho que pode ser uma pergunta que está na cabeça de muitas pessoas, ou esteve pelo menos algumas semanas, porque aqui há umas semanas atrás este Business Breakfast foi anunciado como sendo uma espécie de premiere, com todos os constrangimentos que teria que ter, naturalmente, de uma TEDx em Oslo, que ia acontecer agora breve e que não vai acontecer. E, portanto, a primeira pergunta que eu tenho é o que é que aconteceu com esta TEDx? Obrigado. Ou o que é que não aconteceu? Isto. Eh, o tema da TEDx Oslo 2026 é The Invisible, que é as forças invisíveis que influenciam a nossa vida. E eu concorri para este tema com uma talk sobre The Invisible Skill of Happiness at Work, onde eu iria demonstrar com a minha investigação de doutoramento que a felicidade não é uma coisa que nos acontece, é uma coisa que nós fazemos, é uma coisa que podemos ganhar competências para, através da autoliderança. Portanto, fui aceite, passei todos os processos, fiz o virtual, a talk para eles, eles adoraram, estava já no site, estava eu, fui um dos 2 primeiros speakers aceites, e depois recebi um e-mail aqui há 2 semanas atrás, 2 semanas e meia, a dizer: olha, temos que adiar por questões logísticas. Não tive muito mais explicações, logísticas orçamentais, não percebi exatamente. Mas não temos data marcada, portanto, está adiada, ou seja, continua a ser uma premiere da TEDx Oslo, que não sabemos exatamente quando vai acontecer, mas espero que aconteça em 2026. Ah, está esclarecido. Obrigada. E agora sim, Nicole. Hum. Então, autoliderança, introduz-nos no tema e diz-nos o que é isto Certo. da autoliderança. Sim, ok. Então, autoliderança não é um termo protegido e logo aqui começa o problema, né? Por isso está a ser utilizado para tudo e no fim não significa nada, porque encontras vários conceitos no mercado ligado a essa ideia da autoliderança. Hum, Associam-se ideias de gestão de tempo, capacidade de planeamento, gestão de stress, gestão emocional, resiliência, motivação, até a própria liderança, são todos conceitos que aparecem em conjunto com essa ideia da autoliderança. E esse é exatamente o problema, porque todos estes conceitos operam em níveis psicológicos diferentes. Temos alguns que se referem mais a comportamento, gestão de tempo, planeamento, né? Depois outros mais a estados, motivação, resiliência, stress, estes conceitos, e outros têm a ver com uma orientação interna, uma identidade quase. E é exatamente esse o problema, é esta mistura destes conceitos. E a autoliderança é apenas uma competência complexa, ok, mas que vem antes destes conceitos todos. Então, ela opera na base e quando tenho a autoliderança desenvolvida, faz com que estes efeitos são quase automaticamente produzidos. Ok? Então, esta é aqui a ideia. E a autoliderança, então, trabalha o quê? Trabalha o sistema interno. Vamos perceber isso melhor ao longo desta conversa, mas eu acho que a confusão vem da ideia autoliderança, parece quase, significa que a pessoa trabalha bem sozinha. Mas não é isto, é muito mais profundo. A autoliderança orienta a pessoa antes de agir. Então é mais isso. Ok. Mas então muitos entendimentos diferentes, à falta da proteção da palavra, mas também de a trabalhar muito. Ricardo, eu tenho que puxar o rigor científico. Como é que a ciência define autoliderança? Sim, do ponto de vista da ciência é simples, não é? Há uma definição. Na ciência psicológica, a autoliderança foi este conceito ou construto psicológico, tecnicamente falando, foi identificado, isolado estatisticamente pelo professor Charles Manns, em 1986, e ele define a autoliderança como a capacidade que a pessoa tem de organizar o seu pensamento, o seu comportamento e a sua motivação para atingir objetivos que são relevantes para si próprio. Isto é um conjunto de competências dentro de uma macrocompetência, como a Nicole disse, é uma competência que tem pequenos fragmentos de competências lá dentro, mais pequenas, mas há aqui esta noção dos objetivos significativos para o próprio, que é fundamental para a autoliderança. Eu costumo chamar a autoliderança, eu prefiro uma definição simples, pragmática do ponto de vista organizacional, que é a capacidade da pessoa se organizar para atingir objetivos independentemente das circunstâncias.
É isto que interessa do ponto de vista das empresas. Porque quando nós nos focamos no nosso meio interno, que é a única coisa que nós dominamos para conseguir organizar a nossa atividade para atingir objetivos, não significa que não exista um meio externo. Significa que contamos com ele e lidamos com ele na forma como organizamos a nossa estrutura interna para atingir objetivos. Ok. Então, para quem é a autoliderança? Pois, as empresas procuram sempre mais desempenho, mais resultados e para isso precisam de pessoas mais bem preparadas, né? Eu acho que aqui está tudo simples. Então, podemos pensar então nas empresas em equipas operacionais ou comerciais até, que normalmente precisam de ganhar mais foco, que precisam de ser capazes de resolver problemas, que têm que se adaptar a mudanças constantemente e manter a performance. Também podemos pensar naquela população de lideranças, managers, que precisam de implementar a estratégia, a visão da empresa, que têm que saber lidar com a ambiguidade, que têm que criar equipas mais autónomas, mais accountable. E também podemos pensar nos talentos, que precisam de acelerar o seu desenvolvimento para assumir responsabilidades mais cedo. Então, a autoliderança aqui funciona, porque normalmente o que nós fazemos é que damos formação específica a estas populações todas, né? Posso dar formação em vendas à equipa comercial, posso dar formação em liderança para managers e por aí fora, e tudo isso funciona e é importante, porque as pessoas precisam destas ferramentas, dos conceitos, tudo bem, mas o que muitas vezes é reportado é que a performance depois, ou a implementação das aprendizagens não é constante, especialmente em situações de mais pressão, sob stress, voltam a rotinas anteriores. E aqui a autoliderança ajuda exatamente, porque estrutura a pessoa de tal maneira internamente que as pessoas conseguem manter essa performance mais estável. E para isso serve a autoliderança para preparar qualquer equipa, qualquer função dentro da empresa. Então, se isto acontece, o que é que a evidência científica também nos diz que é o impacto real nas empresas? Que tipo de exemplos é que temos mostrados, comprovados pela ciência? A autoliderança presta-se exatamente a isso. Não é uma coisa que se estuda em laboratório, porque a origem da autoliderança vem da psicologia positiva e vem da psicologia social, porque é um relacionamento, não é? Com outros. Portanto, tem base na psicologia positiva, na terapia cognitiva comportamental e na psicologia social do ponto de vista do relacionamento. E, portanto, desde o início, o primeiro paper do professor Charles Manns e os seguintes com coautores dele já são investigações feitas em ambiente empresarial, em diferentes setores de atividade, que demonstram coisas como KPIs de negócio ligados à inovação, eficácia em vendas, capacidade de trabalho em equipa e eficácia do funcionamento de equipas, liderança. Aliás, Charles Manns chama isso a superliderança, ou seja, quando eu me torno autolíder e isto melhora a minha capacidade de criar outros líderes. Temos coisas ligadas naturalmente à produtividade, temos KPIs ligados a quase tudo o que seja coisas importantes para as empresas, porque é isso que acaba por ser medido: inovação, eficácia de implementação de estratégia, há imensas coisas. Isto é o que a ciência nos mostra. Eu queria ir aqui a um exemplo prático, se for possível, vai ser possível, não é, Nicole? Então, tu que trabalhas tanto esta competência, conta-nos, fala-nos de um exemplo. Como é que isto depois acontece na prática? Sim. Estou a pensar num cliente que era um banco e pediu-nos para trabalharmos com o grupo dos private bankers. Então, elite comercial do banco, obviamente, né? São as pessoas com carteiras mais pesadas, com clientes com grande património e tudo isso significa uma grande responsabilidade e, normalmente, por isso, estas pessoas são as pessoas mais experientes, mais maduras, que sabem lidar com a pressão. Então, estamos a falar desta elite comercial do banco. E o cliente queria puxar ainda mais por essa equipa já muito boa. E ali decidimos em conjunto trabalhar então a autoliderança. E começámos com metade da equipa, que essa metade eram 30 pessoas, e logo no início
já tivemos o primeiro desafio, porque quando eles chegam, estes private bankers chegam com muita confiança de si próprios e com um ceticismo proporcional. Então são pronto. Pronto, eles têm um certo estatuto dentro do banco, têm resultados, têm reconhecimento, e eu acho que a objeção intrínseca era: mas o que é que isto ainda me vai acrescentar? Pronto, então investimos obviamente muito em criar credibilidade, puxamos estes dados todos que a ciência tinha, né, uma fundamentação boa de provas, de estudos, mas o que acontece muitas vezes nestas situações é que eu posso, por mais que eu digo que isso foi comprovado, a pessoa vai dizer: ah, sim, mas isso foi comprovado nos Estados Unidos, não vai funcionar em Portugal. Eu posso dizer: mas sim, já foi comprovado em Portugal. Ah, mas não no setor bancário. Ah, sim, já foi provado no setor bancário, mas não no nosso banco. Ah, sim, no vosso banco, mas não na minha equipa. Pronto. E no fim, o que querem dizer é que funciona com todas as pessoas, não funciona comigo. Pronto, e então nós pensamos: ok, não vamos pedir aqui crença, vamos pedir benefício da dúvida. E pedimos que experimentassem, que implementassem, que tivemos essas aprendizagens todas e que eles tentavam, na vida real, implementar o que tinham aprendido em situações difíceis, reuniões de negócio mais complicadas, não, com mais risco, se calhar algumas conversas mais difíceis com colegas ou com stakeholders, em momentos de decisões ou sob stress. Pronto, e os resultados começaram a chegar. E as pessoas voltaram e disseram: sim, realmente eu estou a sentir que houve uma reunião mais difícil, mais desafiante de negócio, e consegui manter ali muito mais tranquilidade. Eu estava muito mais controlado emocionalmente. Ou tive que fazer uma conversa mais difícil e consegui regular não só as minhas emoções, como também as emoções da outra pessoa. E também começaram a surgir mais resultados comerciais mesmo, ok? Então, isso tudo ótimo, e até aqui teste funcionou. Mas ali aconteceu o teste real, que isso tudo foi em 2014. E quem se lembra, foi o ano daquela crise financeira mesmo forte. E este banco foi atingido por esta crise fortemente, de tal maneira que levou à resolução bancária. Ninguém sabe quem é. Pronto, e como podem imaginar, foi um impacto muito grande, especialmente nos clientes, que ficavam revoltados. Tivemos pessoas a voltar a dizer que tinham recebido ameaças de morte, que tinham levado a família para fora de Lisboa para as proteger. De manhã, quando estavam a caminho para o balcão, tinham de atravessar manifestações onde foram insultados ou mesmo agredidos. Então foi uma situação muito pesada e muito feia mesmo. E aqui conseguimos então ver os 30 private bankers que tinham feito a aprendizagem sobre a autoliderança connosco e aqueles que não tinham ainda feito esta aprendizagem. Via-se uma grande diferença entre os dois, porque não era... Então, os que fizeram o programa conseguiram lidar muito melhor com a situação, não porque tinham melhores respostas técnicas, muitas vezes não havia, simplesmente. Mas eles sentiram-se mais em controlo, eles sentiram que tinham mais capacidade de resolução do problema. Não era factual, mas foi, né? Então, sentiram-se mais em controlo, tinham uma clareza interna muito maior, conseguiram regular as suas próprias emoções muito melhor. E eu acho que, sobretudo, um ponto aqui importante é que conseguiram manter o foco nas coisas positivas que também estavam a acontecer. Havia clientes que ligavam ao balcão a perguntar como eles estavam a passar, ou deixavam alguns meminhos para apoiar a moral. Então, eles eram capazes de se focar nisto. E muitos deles, no final do programa, disseram-nos uma coisa do género: desenvolver esse músculo da autoliderança foi essencial para manter a minha sanidade mental nesta fase. Imagino.
Acho que mais ou menos conseguimos imaginar isto. Então, este trabalho muito específico que tu fizeste com este cliente esteve na base da vossa primeira investigação e, portanto, do primeiro estudo que publicaram. Queres-nos falar um pouco deste estudo e dos resultados, Ricardo? Uma parte deste ceticismo inicial dos participantes e também do cliente, porque estávamos a falar de pessoas muito séniores, pessoas que já tinham tido tudo. Não havia nada que estas pessoas, estamos a falar enfim, no segmento, era o banco melhor posicionado, tinha a maior fatia do mercado, e estávamos a falar das pessoas com maior senioridade, já tinham tido tudo. E, portanto, havia um ceticismo não só dos participantes, também do cliente na altura, embora nós já tivéssemos trabalhado no passado, conhecíamos-nos, mas para aquela população, o que é que temos para dar a estas pessoas? E nós propusemos, enfim, eu estava a começar a minha investigação de doutoramento nesta área, por que não, já agora, ajudar a ciência, não é? E fazer um grupo experimental e um grupo de controlo e fazer uma medição rigorosa com os meus supervisores de doutoramento a controlarem tudo, de mensuração dos dois grupos. Portanto, o tal grupo que participou era um grupo experimental e o grupo que não participou, um grupo de controle. E nós medimos fundamentalmente 3 variáveis. Medimos a job satisfaction das pessoas, portanto, quão satisfeitas estão com o trabalho. Medimos a sua performance adaptativa, qual é a capacidade que as pessoas têm para se organizar do ponto de vista de performance. E medimos resultados comerciais, puro e duro, números, porque estas pessoas eram avaliadas ao dia. No final do dia recebiam um feedback de como é que tinha sido a sua atividade comercial em termos de processo, de conteúdo e de resultados em uma série de variáveis absolutamente incríveis. Nunca vi aquilo noutro sítio. Além destas 3 variáveis psicológicas, nós medimos o aumento da autoliderança, porque a intervenção que nós desenhámos, em conjunto com a equipa académica, foi uma intervenção que nunca tinha sido feita em ambiente empresarial. Desde o início, o professor Charles Manns e outros investigadores têm-se focado em partes da autoliderança. Nomeadamente, a autoliderança tem 3 grandes dimensões. Tem uma dimensão cognitiva, falei disso aqui, portanto, como é que a pessoa consegue ter pensamentos construtivos sobre as circunstâncias, por mais adversas que sejam. Como é que a pessoa consegue organizar o seu comportamento e como é que a pessoa se consegue manter motivada em situações difíceis. E destas 3, a mais estudada era aquilo que nós chamamos de Constructive Thought Patterns. Portanto, a dimensão de pensamento da autoliderança estava subejamente estudada e muitos dos impactos que nós encontramos na literatura vinham desta dimensão e também a seguir com a dimensão comportamental. É mais difícil ter a dimensão motivacional bem estudada. Então, o que nós fizemos foi uma intervenção que trabalhava as 3 dimensões, com metodologias específicas e uma intervenção longitudinal. Nós estamos a falar de acompanhar as pessoas 2 meses e meio, 3 meses no terreno, com um conjunto de intervenções que não são simplesmente ganho de competências. Havia um conjunto de reforços de aprendizagem e de resolução de problemas feito ao longo do programa na utilização das técnicas pelas pessoas, que nós depois apoiávamos para garantir que estavam a ser bem aplicadas e afinávamos. Portanto, é um programa longitudinal. Os 2 grupos eram idênticos. Nós tínhamos 2 grupos idênticos em termos demográficos, em termos de resultados comerciais, portanto, tudo o que a ciência nos pede. E o que nós verificámos foram, em primeiro lugar, o programa, esta intervenção está validada cientificamente para trabalhar as 3 dimensões da autoliderança e ambiente empresarial. E é com algum orgulho que vos digo que neste momento é o único programa no mundo inteiro que está cientificamente validado para trabalhar a autoliderança em contexto empresarial. Porque muita da investigação tinha sido feita em contexto not-for-profit ou contexto de serviço público. Nomeadamente, há muita investigação de impacto da autoliderança em ambientes médicos, de enfermagem, de hospitais, etc. Portanto, são profissões muito sujeitas a stress. E havia muita investigação feita nesse tipo de ambientes. Não é exatamente... Ou também há excelente investigação feita em ambiente militar. A autoliderança é muito aplicada em contexto militar para treino e desenvolvimento de oficiais. Não havia em for-profit organizations muita investigação. Portanto, primeiro resultado,
a intervenção está validada cientificamente, o programa desenvolve a autoliderança, tal como é medida pelos testes psicométricos relevantes. Depois, a investigação científica também demonstra que a satisfação com o trabalho das pessoas aumenta ao longo do programa. E aqui acontece uma coisa interessante, porque pensem, aquilo que foi uma tragédia para o país e para as pessoas clientes do banco, foi uma bênção para a ciência. É o que é, não é? Nós tivemos uma situação do mais difícil que possa ser do ponto de vista de stress destas pessoas. Elas enfrentaram perdas grandes a vários níveis. E o que nós temos é um momento do aumento de capital do banco e um momento da resolução bancária. Nós vemos que a satisfação com o trabalho do grupo experimental, portanto, as pessoas que estavam a ter a intervenção, estabiliza, desce um bocadinho, tinha subindo astronomicamente no início, nessa fase, já no fim do programa, desce um bocadinho. Temos um slide, não sei se podemos mostrar já agora, é mais fácil. Isto é o impacto do programa na autoliderança, a primeira variável que estudamos. E aqui estamos a falar da satisfação no trabalho. Nós vemos que o grupo experimental, no gráfico do lado direito, amarelo, termina o programa com menos satisfação do que tinha no início, mas o que nós vemos é que o grupo experimental, apesar de todas as vicissitudes, no final diz: nós estamos mais satisfeitos com a nossa função no banco, independentemente de tudo o que aconteceu. Isto foi extraordinário. Extraordinário. Do lado esquerdo, comprovámos também que o desenvolvimento da autoliderança, no gráfico do lado esquerdo, tem um impacto na performance adaptativa, ou seja, quanto mais a autoliderança, mais as pessoas são capazes de se adaptar a situações difíceis. Já esperávamos isso, portanto, embora isto seja novo na literatura do ponto de vista de comprovação científica, já esperávamos. A quarta coisa que nós avaliamos, a terceira variável, que vos falei, o impacto em vendas, não tenho gráfico para vos mostrar. Porque o sistema de objetivos e incentivos, no dia da resolução bancária, acabou, o banco morreu. Estas pessoas continuaram numa função num banco novo, não no antigo. E, portanto, tudo o que era forma de medição e avaliação comercial deixou de existir naquele dia. Essa é a minha grande mágoa, porque posso-vos dizer, não posso dizer que está cientificamente comprovado, nós tínhamos diferenças médias de 1000% entre o grupo experimental e o grupo de controle. 1000%. É uma pena não poder publicar isto. Portanto, estes são os dados científicos desta investigação. Aquilo que as pessoas disseram, que a Nicole comentou, e estivemos presentes nestas sessões ambos, quando as pessoas diziam: este programa ajudou-me a manter a sanidade mental, houve várias pessoas daquele grupo a dizer: eu sou hoje mais feliz do que era antes. Eu hoje sou mais feliz do que era antes. E uma pessoa diz isto, pronto, ok, tudo bem. 2 pessoas dizem isto, 3 pessoas dizem isto. E o Ricardo começa a pensar: será que há aqui uma pergunta de investigação para fazer a seguir? Não é? Será que a autoliderança tem um impacto na felicidade? E vou ver a literatura toda dos últimos 30 anos, desde 86, exatamente 30 anos até agora. Na altura, isto foi em 2014, portanto não tínhamos 30 anos, mas não havia nada. Não havia ninguém que tinha posto a pergunta de investigação. Será que um desenvolvimento da autoliderança tem impacto na felicidade das pessoas? As pessoas diziam que sim, qualitativamente, espontaneamente. Então essa foi a segunda questão de investigação. Isto. É daqui que nasce então, é esta ideia que vos traz à segunda investigação e ao segundo estudo. Conta-nos então, agora já vais embalada. Já vou, não é? Vou por aí fora. Pronto, vocês têm que me fazer sinal para eu me calar também. Nós trabalhamos com vários clientes, estamos aqui a falar-vos de 2 casos, porque para fazer investigação em ambiente empresarial, enfim, é a vossa realidade todos os dias, vocês sabem que nós temos que pedir às pessoas para serem avaliadas. Tudo isto tem um consentimento informado. Apesar de todas as garantias de sigilo profissional, académico e científico e o código deontológico, no meu caso, 5 códigos deontológicos, porque eu pertenço a várias associações que eu tenho que assinar,
às vezes as pessoas simplesmente não querem, ou a organização decide que não temos margem para pedir às pessoas para serem avaliadas em mais uma coisa, para preencherem questionários, surveys ou para serem avaliadas. E, portanto, demorou alguns anos até um cliente nos permitir fazer esta avaliação. Porquê? Porque para fazer avaliação de felicidade, a felicidade é algo momentâneo. Existem dois tipos de felicidade, não é? Existe uma felicidade mais identitária, mais de traço de personalidade, em que as pessoas são mais felizes ou menos felizes, independentemente daquilo que lhes acontece, há um baseline para todos nós. Existe uma felicidade que é momentânea, ou seja, eu agora estou mais feliz e no momento seguinte posso estar menos feliz. E era fundamental avaliar a felicidade nestas dimensões. O que nós verificámos foi que para fazer esta avaliação, as pessoas têm que responder em momentos diferentes, aleatórios do dia, que tipo de tarefa está a desempenhar, qual é o grau de foco nesta tarefa e quão felizes estão. Portanto, há um questionário validado cientificamente para fazer isto. Portanto, não há outra maneira de avaliar a felicidade momentânea a não ser fazer perguntas às pessoas várias vezes ao dia. Demorou-me 5 anos a convencer um cliente a aceitar isto. Mas lá apareceu um cliente em que pudemos fazer e os resultados foram interessantes, porque, do ponto de vista psicológico, o nosso objetivo era, esta era a pergunta de investigação, mas tínhamos que avaliar uma outra variável, que é a variável flow. O flow, o estado de fluir, o estado de fluxo, foi um conceito criado pelo professor Mihaly Csikszentmihalyi, um húngaro naturalizado americano, criou este conceito, é um conceito psicológico, identificou, portanto ele existe, que descreve o estado de máxima absorção numa tarefa. A pessoa esquece de si própria, esquece do tempo, e perder a noção do tempo é uma das coisas que ajuda a descrever o estado de flow, e foca-se em trabalhar no limite máximo das suas capacidades. Portanto, isto acontece quando temos um melhor equilíbrio possível entre exigência, job demands, como aparece no nosso paper, job demands e a capacidade de competências da pessoa para fazer aquele trabalho. Portanto, quando estamos no limite das minhas capacidades, mesmo no limite, mas não fora, nós conseguimos entrar em flow. Como imagino, isto é fantástico, quer do ponto de vista da pessoa, porque está a trabalhar no seu máximo e vai desenvolvendo a capacidade, mas também do ponto de vista da empresa, porque este é o estado que faz com que as pessoas sejam mais produtivas. Portanto, nós temos que avaliar o estado, porque o professor Csikszentmihalyi refere em alguns papers que é expectável que o flow tenha um impacto, um aumento de flow tenha um impacto na felicidade. E nós precisávamos saber, a autoliderança aumenta a felicidade sim ou não, mas aumenta diretamente ou através do flow, que é este estado intermédio. Okay? Desculpem, estou a tentar simplificar, posso ser um bocadinho mais técnico, mas na verdade são duas coisas diferentes. Uma coisa é eu trabalhar no máximo da minha capacidade, outra coisa é eu ser feliz. E tínhamos que avaliar se elas estão relacionadas e se eram impactadas pela autoliderança. O que verificámos, fizemos mais uma vez um estudo longitudinal em que as pessoas, neste caso, já estava comprovado o impacto do programa, portanto não precisávamos de um grupo de controle para isso, as pessoas tinham o efeito de dose de aumento da autoliderança e eram grupo de controle de si próprias ao longo do tempo, e utilizámos uma metodologia estatística que eu não quero entrar nisso, precisámos de ajuda bastante forte para fazer essa análise, não é a minha área. E conseguimos comprovar que, de facto, a autoliderança o aumento da autoliderança aumenta a felicidade. Aquilo que as pessoas espontaneamente no banco nos diziam, eu hoje sou mais feliz do que era antes, mesmo com todas as perdas, e havia perdas de identidade profissional, pessoais, as pessoas estavam muito magoadas também com o banco, com aquilo que tinha acontecido, porque estavam a vender um conjunto de coisas que não tinham noção do que era, enfim, há um conjunto de coisas. Eu sou mais feliz. Portanto, aquilo que elas diziam fazia sentido. Também aumenta o flow. O aumento da autoliderança aumenta esta capacidade de nos focarmos de forma totalmente absorvida nas tarefas, de trabalhar no máximo das nossas capacidades, que contribui quer para a máxima produtividade, quer para desenvolvimento das nossas competências. Portanto, estes são os resultados científicos. Aqui tivemos 63 pessoas e coligimos nas tais apps, em que cada um deles fez um enorme favor de ir respondendo ao longo do dia,
4.000 e muito mais do que 4.300, mas só validámos, porque é um conjunto de critérios científicos, só validámos 4.300 pontos de dados de questionários respondidos nestas pessoas ao longo de 3 meses. Mas sólido, e foi publicado na PLOS ONE em setembro do ano passado. E tu trabalhaste com estas pessoas, Nicole, conta-nos o que é que aconteceu, como é que isto aconteceu. Sim. Então, o cliente era do setor FMCG. Nós podemos dizer, porque o cliente já esteve aqui a falar de algumas Sim. coisas. Heineken, A é a Heineken Sociedade Central de SAC, Cerveja. exatamente. E o pedido era para alavancarmos as lideranças. Então temos que entender que os middle managers e diretores deles eram pessoas muito ambiciosas, muito competentes, já muito bem formados. Eles já tinham passado por vários programas internacionais em escolas de referência, então estavam super preparados, mas mesmo assim o cliente sentia que ainda não estavam a realizar todo o seu potencial de liderança. Então, foi ali que decidimos em conjunto que íamos trabalhar sobre a autoliderança e eles também chegaram com muito ceticismo. Parece ser uma vertente aqui comum, mas não era um ceticismo por resistência, mais por exigência. Eram pessoas muito exigentes e as pessoas exigentes só acreditam quando está comprovado. Então, mesma abordagem, pedimos que experimentassem, que implementassem em situações mais desafiantes, mais críticas, mais tensas, reuniões. Bem, estamos aqui a falar de liderança. Outro foco era mais comercial, aqui o foco é mais liderança, então, para implementarem em situações até de conflito com as equipas, por exemplo. E eles voltaram e reportaram exatamente que tinham sentido impacto disto, né? Que tinham sentido que estavam mais tranquilos em certas situações tensas, que estavam a ser capazes de gerir um conflito. Tínhamos várias pessoas bastante impulsivas, que tinham se descrito eles próprios assim, e que eram capazes de se regular melhor em situações mais confrontativas. E também estavam a relatar que as equipas estavam a tornar-se mais autónomas, menos dependentes deles. Então foi muito interessante e especialmente porque estes managers tinham abordagens diferentes. Alguns deles estavam a partilhar explicitamente com as equipas as aprendizagens sobre a autoliderança, outros não. Simplesmente estavam diferentes com as equipas e isso tinha esse mesmo efeito. Então foi muito, muito interessante. E nós fizemos o tracking durante uma década destas pessoas todas, ok? Não conseguimos ter dados sobre todos, mas de uma grande maioria temos. E sabemos hoje que 53% destas pessoas continuam na mesma empresa aqui em Portugal e avançaram aqui a sua carreira. 12% continuam também na mesma empresa, mas fora de Portugal. Então estão a assumir a liderança da sua área em países como Espanha, UK, US, Países Baixos. E depois, também, claro, há uma percentagem que sai, 20% que sai da empresa, mas para onde? Para assumirem cargos de General Manager ou para fundarem o seu próprio negócio. Não é? Então acho que isto é interessante. E depois também pedimos testemunhos dos líderes, né, internacionais, temos duas que no fundo dizem a mesma coisa. Eu devo a minha carreira ao desenvolvimento da minha autoliderança. Acho que isso é giríssimo. E se nós pensamos que o cliente nos pediu no início o desenvolvimento da liderança de outra forma, conseguimos agora verificar que realmente estes managers conseguiram sustentar o seu crescimento na área de liderança. Então, na verdade, quando vocês descrevem os dois estudos, o investimento das empresas no desenvolvimento desta autoliderança nas suas pessoas parece funcionar quer como, simultaneamente, não é? Ou em diferentes casos, quer como acelerador de potencial, quer como até recompensa, reconhecimento daquilo que o potencial entrega à empresa. Sim, claramente. Acelerador e recompensa. Sim. Sim, e
E para a empresa, o tal retorno do investimento não conseguimos provar do ponto de vista financeiro, mas que é fácil de ver depois na ação destas pessoas. Não é? É fantástico ver as pessoas saltarem 2 níveis em metade do tempo que a empresa esperava que elas conseguissem fazer, assumirem cargos internacionais, porque no caso da Heineken Portugal assumiu ser uma exportadora de talento, que é para manter os talentos dentro da empresa. E várias destas pessoas estão, de facto, também com cargos de general manager noutros países. Sim, muito bem. Então, obrigada. Acho que tivemos aqui um sumo bom, muita informação. Vimos aqui algumas coisas que são respondidas quando se trabalha a autoliderança, e é isto que nós queremos agora devolver para as mesas. Eu não vou lançar a pergunta, os meus colegas que estão nas mesas e eu também vamos lançar-vos esta questão e já voltamos depois daqui a pouco para perceber então o que é que sai das vossas discussões em torno deste tema e poderem dirigir algumas perguntas sobre aquilo que ouviram agora. Sim? Sim. Boas Ok. conversas, Obrigada. boas descobertas. Obrigada pelas discussões na mesa. Nós agora vamos ter a oportunidade. Eu vou dirigir aqui algumas questões que já me chegaram das vossas discussões, mas também vos quero dar voz, por isso vamos ver se conseguimos fazer aqui uma corrida para ainda ir buscar algumas perguntas às mesas. E por isso, Ricardo e Nicole, há aqui um tema que veio de muito sítio que tem que ver com como é que a autoliderança se liga e trabalha temas como autonomia, accountability, confiança, engagement nas empresas. Yeah, ok. Sim, talvez consigo entender de onde vem essa pergunta, porque o que me chega muito é a questão das novas gerações. E não sou muito fã deste debate como está a ser feito muitas vezes, porque eu acho que traz muita injustiça, mas uma verdade que temos que aceitar é que as pessoas experienciam hum, aparências ou, né, como as pessoas estão no trabalho diferente entre gerações. E normalmente o que ouço é que as novas gerações querem muito autonomia, mas depois não têm accountability, então falta esse último passo. E o que é que eu entendo aqui? Se calhar, se nós olharmos, e estamos aqui então a comparar com a geração X e os mais recentes, e se nós pensarmos que a geração X estava já há décadas neste mundo do trabalho, e antigamente as empresas funcionavam muito diferentes, muito mais autocráticas, com muita mais hierarquia, com muito mais estrutura, e então havia muito mais liderança externa, que essa geração X provavelmente bebeu e internalizou. Hoje em dia, as organizações estão diferentes. Já exigem, já esperam um nível de autonomia muito mais elevado. Mas as novas gerações que entram têm que estar já preparados para lidarem com essa autonomia, mas nunca tiveram a chance de serem preparados. A geração X, se calhar, internalizou e consegue hoje em dia ter essa autoliderança, e as gerações mais jovens não tiveram essa oportunidade e não estão a ser preparados. Então, a autoliderança podia potencialmente dar resposta a esse desafio de os equipar com essa capacidade de autogerir, autoliderar, de ir atrás dos objetivos. É uma hipótese que ponho lá fora, ok? E tenho todo o gosto depois de discutir quem quer discutir. Eu, se calhar, dizer só, não há autoliderança sem radical personal accountability. Pronto. Claro. Não existe. Eu liderar-me a mim próprio significa que sou 100% accountable for myself. Radical personal accountability. E o programa trabalha isto? O programa trabalha isto no sentido em que, eu se calhar explicar só uma coisa que também surgiu em pelo menos 2 mesas. Como é que opera e qual é a ligação com a felicidade, etc. E com a felicidade e com a liderança. Se calhar vou só utilizar um minuto a mais ou 2 para esta. Nós estamos a falar de um sistema operativo, ok? Estamos a falar de um sistema operativo subjacente a outras competências. A autoliderança é a competência que faz funcionar outras competências. Se alguém me ensinar um conjunto de competências
de inteligência artificial, de liderança, transformacional, situacional, qualquer outra coisa, de eletricidade, ou seja o que for, vai haver um momento em que a pressão do contexto organizacional, dos processos, dos problemas, vai fazer com que eu chegue ao limite daquilo que é a minha capacidade de utilização dessa competência. Inteligência artificial, liderança, eletricidade, seja o que vocês quiserem, programação, seja o que for. Quando chega a esse limite, a minha performance só se mantém, portanto, o meu stress aumenta, eu saio de estado de flow, entro em estado pré-burnout, stress e burnout, portanto há uma ligação flow, stress, burnout. Eu estou fora de pé, o que é que me faz manter-me focado? O meu sistema operativo chama-se autoliderança. A autoliderança vai-me ajudar, vai-me guiar na forma como eu vou gerir as minhas emoções, as minhas motivações, o meu stress, e tem um conjunto de mecanismos que me permite fazer isso. Logo, o impacto na felicidade, o impacto no bem-estar em geral, porque a felicidade para os psicólogos não é um termo romântico, Fluffy, sim. não é fluffy. Felicidade é um estado de bem-estar interno subjetivo, subjective well-being, é como nós definimos. Não? O termo felicidade em si não existe, é um subjective well-being state, ok? Portanto, eu sinto que estou bem comigo próprio aqui e agora. É isto a felicidade para um psicólogo, é isto que nós medimos. E chamamos-lhe felicidade, porque as pessoas, quando dizem felicidade, pensam logo em coisas de Hollywood, mas a gente não põe isso nos papers. Portanto, o mecanismo é este, é um sistema operativo, é a competência que faz com que as outras funcionem em situações limites, adversas, de stress, etc, etc. Porque se o mundo for fácil, e não consta que tenha sido ultimamente, aquilo que nós sabemos funciona porque estamos no business as usual. Sim, pegando nisto, porque aqui também surgiu, hum, uma frase que normalmente as pessoas todas dizem depois do programa é que sinto-me novamente em controle da minha vida. Então é isso, né? Dá-nos agência. Já não sentimos-nos tanto em autopiloto ou que as coisas nos acontecem. Isso deixa de existir, porque eu torno-me agente da minha vida. Eu é que tomo as decisões. Posso até tomar a decisão que hoje não vou implementar as estratégias da autoliderança, mas sei as consequências e estou bem com isto. E amanhã outra vez implemento, porque sei que me faz bem. Ok? Então, tem muito a ver com isso. E há uma afetação em diferentes áreas da vida, porque aqui vimos muito na produtividade no trabalho, há uma afetação em diferentes áreas. Sim, é verdade, porque os relatos que as pessoas dão durante o programa, né? Então, vocês têm o programa nessa brochura, mas são 4 momentos, meios dias, e entre estes momentos acontecem coisas à distância, com feedback e por aí fora. E as pessoas implementam, experimentam, ok? E nessas sessões, que normalmente são equipas de 10 pessoas, então normalmente acontece intra-empresa, e é um contexto muito íntimo, ok? Em que é encorajado que as pessoas partilham coisas e criamos a Psychological Safety para isto acontecer. E as pessoas começam realmente a abrirem-se e partilham coisas muito íntimas. E só para dar um exemplo, havia uma manager que estava a dizer: eu chego sempre à casa e levo todos os problemas, todas as preocupações do trabalho comigo, e isso afeta a família, afeta o jantar, já não é graça nenhuma e depois estou muito cansada, volto ao trabalho. E durante as aprendizagens, ela própria criou uma estratégia para ela que chamava a rotunda do pensamento positivo, ok? Que era a terceira rotunda. A partir de sair do trabalho, até ali ela podia pensar nas coisas negativas que tinham acontecido no trabalho, mas a partir dali tinha que se focar para a família e as coisas positivas. E ela diz, isso mudou completamente. A minha experiência, os jantares energizam-me. E levo isso depois também para o trabalho. Então, a autoliderança é isto. A autoliderança guia a nossa atenção. Por exemplo, é uma escolha que eu faço. Okay? Outro exemplo, um manager estava a dizer que eu tenho um grande sonho, já a minha vida toda. Queria estudar arquitetura em registro pós-laboral, mas nunca fiz. Pronto, era assim. E durante esse programa ela descobre que ela tem uma convicção
uma crença limitadora que é a vida tem que ser fácil. E que esta crença determinava as escolhas dele automaticamente. Ele não pensava, era automaticamente. E ele entendeu que esta crença estava a limitar-lhe várias opções, possibilidades que ele não assumiu. E com essa clareza interna que ele ganhou, ele conseguiu limpar e conseguiu abraçar uma série de possibilidades e desafios novos que lhe levou a uma carreira muito mais rica. Ou relatos muito pessoais de um pai que não consegue falar com a filha adolescente, que se fecha. E não, eu acho que quem é pai entende, né? Essa ansiedade de estamos aqui a perder a conexão com os nossos filhos. Mas ele, ao longo desse programa, entendeu que era a forma como ele se relacionava com a filha que isso fazia. Nós não damos técnicas sobre isto especificamente, mas a consciência que eles tomam através da autorreflexão, autocrítica e esse autoconhecimento, permitiu-lhe mudar a sua abordagem com o efeito que ele, na sessão seguinte, ele entrava em sala assim, com os braços abertos, vinha correr a mim, Nicole, a minha filha abriu-se, falou comigo. E todos ouviram, né? E todos estavam a dar o aplauso, porque realmente estávamos felizes por ele. Então, as pessoas dizem que esse programa é muito holístico, porque trabalha a pessoa. E depois tem efeitos na vida privada e na vida profissional. E as duas depois reforçam-se mutuamente. Ok? É o sistema interno que é trabalhado, Sim. onde correm os outros. Isso. Tenho só aqui uma outra pergunta que foi muito repetida e que tem que ver como é que este trabalho da autoliderança, nomeadamente através deste programa, ajuda com equipas que estão espalhadas em diferentes geografias ou que têm... Há aqui uma série de empresas que têm aquisições e mergers com culturas diferentes, portanto, qual é o impacto que o programa pode ter ou que o trabalho da autoliderança pode ter neste ganho da identidade ou manutenção da identidade, da cultura, de quando há muita Eu se calhar diversidade. comentava, pegando nisto e ligando com aquilo, que é qual é a diferença, porque da maneira que nós temos estado a falar para responder às perguntas, é detalhado do ponto de vista de estamos a falar de técnicas de controle da mente, técnicas de organização do comportamento, técnicas de controle da automotivação. E parece que isto é um somatório de técnicas. As técnicas em si são técnicas de self-management, não são liderança. Aquilo que faz a ligação com a autoliderança é a existência de objetivos significativos ambiciosos para o próprio. Eu tenho que querer fazer qualquer coisa que me transcenda, que transcenda a minha identidade atual. Identidade como pai, identidade profissional, identidade pessoal, seja o que for. Okay? E nós encorajamos as pessoas a tomarem esta decisão no primeiro dia do programa, da intervenção. A intervenção começa com qual é a transformação que eu quero produzir em mim. E esta transformação é que guia tudo o que é implementação, seja do que for na minha vida, controle mental, controle comportamental, controle motivacional, para lidar com circunstâncias adversas, para conseguir atingir este resultado, que é esta nova identidade, esta nova pessoa, estes novos resultados. E encorajamos as pessoas, pedimos-lhes explicitamente, para utilizarem nesta transformação uma vertente profissional e uma vertente pessoal. As pessoas são encorajadas a pensar holisticamente sobre a sua vida, sobre a sua identidade pessoal e não só profissional. Pessoal do ponto de vista privado e profissional. E, portanto, é esta transformação que guia as pessoas. Esta é a minha estrela do norte que está na bússola para trabalhar o resto. Portanto, se nós pensarmos nisto, eu posso integrar aqui e encorajamos e fazemos este trabalho com os nossos clientes de recolher quais são os pontos onde a liderança está a falhar, quais são as dificuldades que as equipas estão a sentir, em que é que estes desafios se devem traduzir em ações diferentes, decisões diferentes das pessoas, para ligar com este aspecto. Há bocadinho na mesa tinha surgido o tema da inteligência artificial. A inteligência artificial é um tema atual e como é que a autoliderança pode ajudar nisso? Bem, há duas possibilidades. Ou achamos a inteligência artificial
uma oportunidade fantástica e estamos naturalmente, não é? Natural rewards é como chamamos, há uma recompensa natural na autoliderança em fazer aquilo. Essas pessoas não têm que trabalhar a motivação, têm que trabalhar as outras áreas e as outras dimensões, mas já sabem que eu quero ser aquela pessoa que vai ser capaz de lidar com isto e trabalhar com isto. Quero ter essa identidade. Mas há as outras que vão dizer isto é uma ameaça, não consigo, é difícil, não percebo, sou demasiado velho ou demasiado qualquer outra coisa. E estas pessoas vão ter que ter a mesma identidade, ter que ter, porque o querem, não é? Querem chegar ao mesmo sítio e, portanto, o que nós ajudamos é, em cada uma das dimensões, o que é que cada pessoa tem que trabalhar mais. Equipas geograficamente distribuídas é só mais um tipo de dificuldade, como pode ser uma resolução bancária, a implementação de inteligência artificial, estarmos geograficamente distantes. Reparem, são desafios lá fora. Qualquer desafio profissional ou pessoal vai ser respondido com competências que eu tenho que implementar. Essas competências, a sua implementação sob pressão, depende do sistema operativo, que é a autoliderança. O sistema operativo, a autoliderança é a capacidade que nos vai ajudar a decidir como é que vamos lidar com a autoridade, acima, abaixo, aos lados, lidar com a responsabilidade, acima, abaixo, aos lados, lidar com a pressão e que vai nos ajudar a tomar decisões em função daquilo que queremos ser. Quando trabalhamos isto na equipa, inserimos aqueles temas que recolhemos com o nosso cliente, recursos humanos, alguns executivos, fazemos um diagnóstico breve, inicial, 90 minutos, uma reunião, fazemos uma facilitação para isso e depois inserimos esses elementos de diagnóstico na intervenção. Tem que ver com isto, não é? Qual é o efeito depois daquele indivíduo ou daquele grupo de indivíduos estar trabalhado no sistema e isto é assegurado por todo o trabalho que é feito antes de... No caso do banco, as pessoas sabiam que tinham um objetivo comercial a atingir, ponto. Nós não podemos estar aqui a trabalhar a autoliderança e, sim, o objetivo comercial é opcional. Não é opcional, amigos. Isso tem que lá estar. Agora, isto tem que fazer parte de uma identidade. Temos nós que querer isso. Não pode ser uma autoridade externa que nos pede, senão não é autoliderança. Estamos a fazer forçados e não vamos conseguir entrar em flow. Não vou dizer mais do que tenho aqui, quero só saber, estamos em cima do tempo e é só porque não queremos entrar na vossa agenda, se têm alguma pergunta que tenham, que queiram fazer agora, assim em alto, e que todos possamos beneficiar. Posso colocar uma Boa. numa oportunidade de subir aqui na mesa, que é o impacto de liderar, com muitas aspas, para cima ou à volta. Porque falamos da liderança muito num contexto até formal, de liderança, e eu enquanto líder de uma equipa, de liderança por influência, naquilo que é a minha área de intervenção, mas há um efeito de liderança que é mais transformador ainda, que é como é que eu impacto com a minha liderança a cultura da empresa, da companhia. E falava-se aqui, e foi uma discussão interessante no accountability e na autonomia. As pessoas querem ser mais autónomas, as empresas querem que os líderes sejam mais autónomos, mas muitas vezes há aqui um conflito entre esta vontade, que é bilateral, e o espaço que é dado para essa autonomia. Porque a autonomia não significa fazer sozinho sem pedir ajuda, significa ter espaço de atuação para chegar a um resultado, independentemente de como lá chegamos. E eu vejo muito potencial neste conceito de autoliderança para ganhar esse espaço, que é um espaço de influência mais 360 na organização. É o liderar para cima, liderar por influência na organização. E não sei se isto surgiu em algum momento, este impacto maior na cultura da empresa, este impacto maior na forma como as coisas se fazem. Eu se calhar começo com o lado científico, porque a liderança distribuída e as equipas autogeridas é um dos temas de investigação de um dos meus supervisores de doutoramento. E, portanto, uma das coisas que nós sabemos é que esta é uma competência fundamental para distribuir esta competência que chamamos de liderança na organização. E todas as equipas autogeridas, ou seja, equipas com enorme autonomia e responsabilidade sobre processos, ou seja, quase não dependem de uma liderança formal, e nós temos exemplos que vêm no Japão desde os anos 60, 70, da ausência total eu trabalhei em Kaizen japonês nessa altura não nos anos 60, mas no início do meu trabalho ainda não dava, nessa altura ainda não dava, seria um grande gênio. É uma competência, do ponto de vista científico, que está comprovado que é fundamental para fazer funcionar. E
os exemplos que nós trabalhamos aqui, que a Nicole deu, são exemplos que demonstram a aplicação de liderança em qualquer situação. Do cotidiano, privado, profissional, para cima, para baixo, para os lados. Uma das coisas que eu pessoalmente faço, que eu acompanho muitos country managers, general managers portugueses para carreira internacional ou pessoas que passam de general management, portanto, talentos de elevado nível, e uma das coisas que trabalho é a autoliderança. Eu diria que para aí 40% do trabalho com alguém nesse nível é gerir o chefe, liderar o chefe. Numa multinacional, é liderar o chefe.